Olá, vamos continuar na sequência o cientista espiritual André Luiz. Eu estou usando esses tempos o livro Mecanismo da Mediunidade, a psicografia do André Luiz que o Chico Xavier e o Valdo Vieira fez. Tá na federação, esse livro está na FEB, pode entrar em contato que ela manda para você. Então eu peguei a lição do Médios e Assistentes, lição que eu chamei 334. Eu estou chamando a atenção das partes que o André está dizendo para prevenir os cientistas do futuro que vão fazer pesquisa sobre mediunidade e vão fazer muito. E ele vai chamar a atenção dos médios e os assistentes, as pessoas que estão ali na reunião. Olha o que ele está dizendo para os cientistas do futuro saber. Todavia, é imperioso anotar que não somente o fulcro mental do médium intervém nas atividades do grupo. Então o cientista vai pesquisar, lembrar, não é só o médium que vai influenciar nessa reunião. Cada assistente aí comparece com as oscilações que lhes são peculiares. Cada assistente. Tangenciando a esfera mediúnica em ação e os pensamentos com que intervém nesse campo diferem dos objetivos traçados, com facilidade se erige igualmente em fator alternante para insinuar-se de modo indesejável ao desequilíbrio do conjunto, qual acontece com instrumentos desafinados numa orquestra comum. Ele está falando, sobretudo ele está chamando a atenção da mediunidade de efeitos físicos. Então, geralmente, a mediunidade de efeitos físicos é um grupo pequeno. Você vê até mesmo reuniões, muitas reuniões espíritas, para ser estudado, é mais fácil do pesquisador de uma reunião pequena. Reunião mediúnica, reunião de desobsessão, reunião de efeitos de cura, de materialização. Normalmente não é feito coletivamente. Coletivamente é mais difícil, então, ter controle sobre os assistentes. Mas numa reunião menor você pode ter controle, porque o assistente vai fazer diferença ali na repercussão. Por isso que, às vezes, determinada reunião ele tem que estudar, conhecer o espiritismo para poder fazer. Disso decorre os embaraços graves para o continuismo eficiente do agrupamento que se formam na Terra para as chamadas tarefas de materialização. Ele está falando de efeito físico, reunião de materialização não pode todos participarem assim. Se entidades espirituais sensatas e nobres estão dependendo da faixa de ondas mentais do médium para a condução correta das forças ectoplásmicas dele exteriorizado, porque é o médium que vai exteriorizar essa força. E o médium depende também da influência elevada dos circunstantes para sustentar a harmonia geral. É por isso que o medianeiro tem o espírito parcialmente desviado da meta a ser atingida sem dificuldade se rende, em vigilância às solicitações dos acompanhantes, encarnado quase sempre imperfeitamente habilitado para o cometimento em vista, surgindo então fraudes inconscientes, ao lado de perturbações outras que se queixam, aliás, inconsideravelmente, os metapsíquicos, pois lidando com agentes mentais, longe ainda de seres classificados e catalogados em sua natureza, não pode aguardar equações imediatas como se lidasse com simples números. Essas reuniões de assistentes, eu lembro aqui no Brasil, tinha uma revista chamada Cruzeiro, antiga, e ela fez uma reportagem que ela foi, na época, estudar umas reuniões que lá em Uberaba se fazia de materialização. E o Chico estava. Quem era o médium de efeito de materialização era a médium famosa, que era uma mulher
boníssima, deixou um trabalho também, Maria Modesta Cravo, que era ela. E o Chico estava. Só que houve perturbações no dia. As materializações saiu, por exemplo, uma pessoa metade, saiu, às vezes, um corpo de homem com a cabeça de mulher, saiu, houve alterações do fenômeno, mas alterações por causa do ambiente. Inclusive os jornalistas que estavam fazendo a reportagem. O Chico não queria que fizesse, mas fizeram, cederam. E aí, na época, a revista Cruzeiro fez um bocado de manchete, querendo, mas era porque ele não entendia. Só o fenômeno de ter materializado, aparecer um corpo pela metade materializar, já era para o sujeito ficar impressionado, mas não, a revista aproveitou para querer desmoralizar. Faltando um pedaço do corpo, e ela aproveitou. Teve essas reuniões na revista Cruzeiro V, mas aí é por causa dos assistentes, inclusive os jornalistas que estavam fazendo a pesquisa, que foram de má fé, porque na realidade queriam fazer um trabalho contra o Chico Xavier, sobretudo na época do Davi Nasce. O Davi Nasce e o outro Jean, que estava acompanhando ele nas reuniões. Então isso daí é muito interessante. Então, o médios assistente. Por isso que esse trabalho de materialização é evitado hoje, já para dar esse problema. Por isso que eu falei, a maioria dos médios que tem capacidade de materialização, o centro espírita usa nas reuniões de cura, ele já vai fazer bom uso dessa capacidade ectoplásmica que ele tem, porque ele tem a facilidade da disjunção de parte do seu perispírito do corpo. Até o próximo encontro.